Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, apesar dessa pandemia, que você esteja usando máscara, que você esteja executando os protocolos de profilaxia para Covid, né? Que nesse caso são o quê? Manter distanciamento, usar máscara, né? Evitar aglomerações. E é isso aí, não tem outras coisas para fazer enquanto ou tomar vacina, né? Se você já pode tomar vacina, tome a vacina, não vacile, né? Vacina sim, vacilo não. Vamos lá. Hoje a gente vai falar da diferença, vamos contar para vocês, vamos explicar a diferença entre transgênico e transgênero. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Ah, você deve falar, professor, não é possível, ninguém é tão burro assim de confundir uma coisa. É assim, eu vi um post numa rede social, não vou falar de quem para não comprometer a pessoa, mas a pessoa estava falando, criticando, né? Estava falando lá, fazendo uma crítica, né? Uma professora transgênero que foi contratada aí por uma secretaria de educação e inclusive um post bem homofóbico, tá? Que condenável, deplorável de todos os ângulos. E a pessoa usou a palavra transgênico no lugar do transgênero. Já estão contratando professoras transgênicas, né? Eu imaginei assim uma professora que brilha no escuro, né? Ou então que consegue ter, sei lá, clorofila e faz fotossíntese. Por quê? Porque transgênico, gente, ó, gênico vem de gene, quer dizer que a pessoa não, né? Porque ainda não existem transgênicos humanos. O animal, a planta, o fungo, o organismo, né? Ele tem, assim como esse ratinho aqui tem, ó, que é diferente do irmãozinho dele aqui, que não é transgênico, né? Esse ratinho, ele brilha no escuro. Por quê? Porque ele tem um gene, ó, gênico vem de gene, tá? Ele tem um gene de uma água viva, que é um gene para produzir uma proteína chamada luciferina e uma enzima chamada luciferase, e quando as duas proteínas se unem, o que acontece? O ratinho brilha no escuro, assim como alguns organismos lá nas profundezas do oceano utilizam isso como estratégia de sobrevivência ou de captura de presas. Né? Claro que no ratinho isso não tem função nenhuma. Os cientistas fizeram um ratinho que brilha justamente para provar, né, que consegue se fazer um transgênico de rato. Normalmente a gente está acostumado com alimentos transgênicos, eles têm esse T aqui, esse triângulo com esse T no meio. Isso não significa que aquele alimento é um tesão de comida, um tesão de alimento, não, é um transgênico. Quer dizer que ele contém substâncias de outras, ou melhor, genes de outras espécies que vão dar a ele essas propriedades mistas. Por exemplo, esses dias eu comi um amendoim que era transgênico, e o amendoim eu notei que ele estava doce demais, mesmo sem ter açúcar teoricamente ali. Quando eu fui ver a embalagem, era um amendoim transgênico que tinha uma quantidade de amido muito maior do que o normal, né, introduzido graças a um gene da batata que alguém transferiu para o amendoim. Eu considero isso uma enganação, porque quando eu quero comer amendoim, eu quero comer, sentir aquele gostinho do amendoim original, né, que é uma delícia. Adoro amendoim. Bom, transgênero então é o que? É uma pessoa, né, que não se identifica, né, cuja a identidade sexual dela não está condizente com o corpo que ela tem. É o caso da Tammy Gretchen aqui, ó, Tammy Gretchen, tá? Tammy nasceu num corpo feminino, mas ele sempre, né, segundo ele mesmo, né, ela sempre se identificou como o gênero masculino. E quando ela teve a oportunidade de fazer então essa transição, que hoje, graças à tecnologia, à medicina, à cirurgia plástica, etc., aos tratamentos hormonais que a gente conhece, graças à ciência, a gente consegue fazer isso. Ela pôde, então, de fato, assumir a identidade de gênero que ela realmente sentia que era parte dela, tá? Então, é como se eu dissesse assim, né? Vou usar uma metáfora, como se fosse um homem, né? Uma alma de homem no corpo de uma mulher, ou uma alma de uma mulher no corpo de um homem. Lembra daquele filme que teve que o Tony Ramos trocava com a outra parceira lá? É como se eles estivessem tomando um choque, trocasse de... Tem um filme do Mel Gibson também assim, é mais ou menos aquilo, tá? Só que na vida real, tá? Na vida real, então a pessoa nasce e não se identifica com o corpo, né? E aí ela... Né, muitas vezes, claro, há uma série de preconceitos e problemas com isso daí, uma série de questões de homofobia, né, mas não é uma questão, biologicamente falando, não é uma questão de escolha, gente. É uma questão de realmente identidade. E aí não tem jeito, né, meu? Se você tem uma identidade, você vai querer seguir com ela até o fim. Ninguém vai conseguir te convencer a assumir uma outra identidade. Então imagina o quão difícil é para uma pessoa que nasce
com uma identidade de gênero que não condiz com o seu corpo, tentar se adequar às expectativas da sociedade, da família, e tentar fingir ser uma coisa que não se é. Então, não confunda, transgênico é um ser vivo que recebeu genes de outra espécie. Transgênero é uma pessoa que não se identifica, né, ou seja, cujo a identidade de gênero não condiz com o corpo que ela tem. E aí só tem uma solução, né? Para ser feliz, executar a transição, assumir a sua verdadeira identidade e ser feliz da vida. Muito bem, então até a nossa próxima aula e um grande abraço para todo mundo.